Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 31 de março de 2026. Instagram vai alertar pais sobre buscas por suicídio. Associações dizem que medida é insuficiente. Parte 2. Pais que utilizam ferramentas de supervisão do Instagram passarão a receber notificações caso seus filhos adolescentes pesquisem repetidamente na plataforma termos relacionados a suicídio ou automutilação. A medida marca a primeira vez em que a Meta decide alertar proativamente responsáveis sobre os hábitos de pesquisa dos jovens. Até então, a empresa limitava-se a bloquear determinadas buscas na plataforma e direcionar usuários para serviços externos de apoio. O novo recurso começará a ser implementado a partir da próxima semana para famílias que participam do programa de contas para adolescentes do Instagram no Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Canadá. Segundo a empresa, a intenção é expandir a funcionalidade gradualmente para outros países. A iniciativa, porém, foi duramente criticada pela Organização Britânica de Prevenção ao Suicídio Molly Rose Foundation, que alertou que as medidas podem causar mais danos do que benefícios. Esse anúncio é cheio de riscos. Temos medo que divulgações forçadas possam causar mais danos do que benefícios, afirmou Andy Burrows, diretor executivo da Molly Rose Foundation. A entidade foi criada pela família de Molly Russell, adolescente que tirou a própria vida em 2017, aos 14 anos, após ter sido exposta a conteúdos sobre automutilação e suicídio em plataformas digitais, incluindo o Instagram. Burrows acrescentou que todo pai gostaria de saber se o filho está lutando contra algo, mas essas notificações frágeis podem deixar os responsáveis em pânico e despreparados para as conversas sensíveis e difíceis que virão depois. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre desgosto da vida e o suicídio. 943. De onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida. Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Não é sempre voluntário suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. 945. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos! Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de força e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso, ou fortuna. O acaso, ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras, os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Oh! Esses, ai deles! Responderão como por um assassínio. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de desesperança.
É um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim precisais dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. 948. É tão reprovável, como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos, ou sobre a família. O que assim procede não faz bem. Mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Ademais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus muitas vezes é menos inexorável do que os homens. Perdoa os que sinceramente se arrependem e leva em conta a reparação. O suicídio nada repara. 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda sua entrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. 951. Não é, às vezes, meritório sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes. Isso é sublime, conforme a intenção, e, em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil, e não o pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício e, algumas vezes, quem o faz guarda oculto um pensamento, que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo o sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que maior apreço dá ao homem, não comete atentado que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes, faz um sacrifício. Mas, antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não será mais útil do que sua morte. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de março de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.